Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês. Nossa, vocês não saiam daí hoje, porque nós estamos aqui com uma escritora e ainda faz parte da comissão literária da Fundac. É isso mesmo, Nath Garcia. Tem livros maravilhosos, muita história para nos contar. Bom, nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos com esta menina, que é uma menina maravilhosa, talentosa, cheia de novidades para nos contar. Até já. Olá, eu sou a Sandra do Salão Sandra Fashion Hair. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os nossos cabelos, os nossos acrílicos. Nós trabalhamos com mega hair, com perucas, com próteses capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Olá pessoal, voltando aos nossos comerciais, estamos aqui com a Nath Garcia, essa escritora, essa menina maravilhosa. Estamos falando aqui nos bastidores muita coisa boa sobre várias, literatura, né, o campo dela, maravilhosa. Nath, que prazer ter você aqui, menina. Nossa, satisfação é toda nossa, você é maravilhosa. Nath, conta um pouquinho, quando que foi que despertou esse interesse pela escrita, por escrever livros, pela literatura? Então, eu sei que você é formada, e muito bem formada. Começou na escola a parte de redação e tal, ganhou o prêmio de redação, o prêmio de sarau de português e tal. Então essa parte começou na escola. Minha mãe era professora de matemática. Professora de matemática? Sim, e ironicamente ela levava o carrinho de livros para a porta das salas. E aí pessoal, porque as crianças não querem brincar, não querem ir no intervalo na biblioteca, querem brincar, quer dizer, aí ela passava com o carrinho depois para o pessoal pegar livro. Então assim, veio através dela, meu pai também lê muito, mas principalmente através desse carrinho na porta ali, para eu não perder meu intervalo, que eu fomentei muito o gosto pela leitura. Aí passou a parte da adolescência, né? Parei de escrever, né? A gente vai... E aí depois, já alguns anos atrás, que isso voltou. Veio a necessidade em si de retomar isso. Mas que maravilha. E aí você também escreveu livros, é um ou vários livros que você escreveu? Esse é o primeiro, mas já tem outro engatilhado para o ano que vem. E o que esse livro fala? Olha, gente, o livro dela. Como que é o nome do livro? Vamos lá? Lápis Preto, Olhos Azuis. Por quê? Porque, assim, um dos protagonistas, ele tem olho azul e ele usa o lápis. Então, assim, a história principal, ela é do Henrique e, entre outras coisas, dos relacionamentos dele. E aí, das pessoas que ele encontra tem essa característica. E aí, a cada relacionamento, fala, os olhos castanhos, os olhos verdes, e fala, então não é esse ainda. Então, tem todo um traquejo em torno da cor dos olhos e do lápis também. É um acessório bem marcante desse personagem específico. E esse livro você está me dando de presente? Estou, eu ia contar depois, mas já que você viu. Não, porque eu fui abrir aqui, assim, Carlos Palmer, espero que tenha uma leitura super agradável, super maravilhosa, de coração. E maravilha, muito obrigado, me sinto honrado. Olha que livro maravilhoso, Lápis Preto, maravilhoso. Me conta um pouco a história desse livro. Então, esse livro é justamente, ele permeia também a parte erótica, porque é um personagem já adulto, né? De qual idade, mais ou menos, esse personagem tem? Começa nos 20 e pouco. 20 e pouco. E vai no decorrer, até ter filhos e tudo mais. Então, ele permeia entre os 20 e 40 ali, mais ou menos, essa faixa de vida, né? Tanto do primeiro relacionamento, e aí, que permeou toda a época de colégio, só que isso fica bem, bem secundário, né? O livro ele começa no primeiro emprego dele, digamos assim. E lá ele começa a flertar com uma mulher, é um livro bi, né? É um protagonista bi masculino. E ele começa a flertar com uma mulher, ela já tem namorado e tal, mas tá aquela coisa interessante. Até que o ex aparece na porta. Opa, o ex aparece na porta? O ex dele. O ex dele? Meu Deus, me conta essa história. Então ele tinha dupla personalidade? É um personagem bi, né? Aproveitando como... Um bissexual? Isso. Então tem essas duas vertentes. E aí o ex aparece na porta, e isso balança muito ele, e aí a partir dali... A mulher já sabia? Não, ela descobre, assim, elas só estavam conversando, ela tinha namorado, então era só uma amizade, mas que estava desencadeando ali.
Mas aí ela sabe naquele episódio, apesar de eles serem amigos, não era uma pauta que ele contava, que ele falava abertamente. Como foi a reação dela? Né? O choque. É muito engraçado, porque tem um pedaço... Engraçado? É, assim... Dramático. Dramático, porque a descrição da cara dela em choque, assim, pálida, então, tipo... Porque justamente é uma pessoa que ela convivia, mas que, né, ela tinha um certo apreço, um pouquinho a mais do que o normal para quem tem namorado, né, tal, aquela coisa toda, quase um noivo, mas estava ali naquela Eles viviam juntos, moravam juntos? Não, só um relacionamento de escritório, muita amizade, mas ainda Carinho. nada concretizado, né, Tá. e aí a partir daí... Menos mal, né? Ele encontra esse ex, e daí tem uma sequência de acontecimentos, eu tento não dar muito spoiler, né, Sim. porque aí desenrola, ele fica com ela, mas aí depois acontecem outras coisas, então eles chegam a ficar juntos, mas aí tem esse ex permeando, depois ele encontra outro. Enfim. Maravilhoso. E de onde que foi a fonte de inspiração para você se inspirar a escrever esse livro? Olha, Você teve alguma passagem nesse sentido? Passagem Algum namorado, assim? diretamente não, mas assim, a gente tem um conceito novo até que é autoficção, que o pessoal brinca que é mais para poesia, né, tal. Acho que todo livro tem um traço da gente, seja de uma vivência, seja de uma coisa que você ouviu dizer, que você assistiu, ou que um amigo do primo trouxe, sabe, assim. Então, esse livro tem tudo isso. Talvez, né, vou deixar no ar o que é uma vivência direta e o que é coisas do universo que me permeiam, né, das minhas leituras em si. Tem muitos detalhes que, tipo, esse é o, né, eu estou tentando ler o máximo possível desde, né, sempre. Então, tem muitos detalhes que você pega numa outra obra e fala, esse tipo de linguajar é legal, esse encaixe é legal, tal. Então, teve muito isso, é um conjunto de vivências. Mas, principalmente, na época que eu comecei a escrever, é que, assim, não tinha muito acesso a esse tipo de literatura. E eu não encontrava nada nesse sentido, né? Um protagonista bi, adulto, que não seja, né, aquele adolescente em fase de descoberta, que já passou essa fase, nada fantástico, super válido. Mas isso foge um pouco dessa proposta e mostra uma parte bem erótica, bem íntima também. Então tem todo um contexto familiar, tem relação com os filhos, com os pais, emprego, toda uma vida normal e também, né, que todo mundo tem de dia e a vida que todo mundo tem à noite. Então, assim, mostra essas duas vertentes, tanto os dilemas, né, a profundidade, todos os personagens, principalmente o protagonista, tem uma profundidade, eles têm personalidade, mas tem uma parte íntima bem explorada, né, para quem gosta. E qual foi a escolha dele? O namorado ou a mulher? Ai, eu conto, não conta. Olha, eu podia ler, né? Dá uma lidinha aí que vocês descobrem, mas assim, esse é relativamente bem no começo, então dá pra gente falar, né? Naquele primeiro momento ele meio que escolhe a mulher, mas entre vários acontecimentos. E aí depois com ela acontecem outras sequências de acontecimentos que acaba que eles não ficam em definitivo juntos. Mistério. Então aí ele vai tendo outros parceiros, parceiras, mulheres, homens, E me casa, conta separa. Maravilha. Como que você me conta, já que você está falando um assunto tão polêmico, atual, como que você vê essa coisa que hoje acontece isso? Muitos homens, eles descobrem que são bissexuais e muitas vezes, como que é hoje essa visão de um homem que casa com outro homem, a mulher que casa com outra mulher? Como é que você vê como escritora de um livro tão polêmico e tão forte e tão autêntico como esse? Então, hoje, né, eu, assim, da minha limitada visão, creio que está uma coisa mais comum e normalizada como deve ser, né? Como nós estamos também no mês do orgulho, é importante ressaltar, né, que todo mundo tem o direito de ter uma relação, de casar, tal, né? O importante é a forma que você vai falar isso para quem está com você para menor impacto, né? Por exemplo, ali, a forma com que a pretendente dele descobriu não foi das melhores. Então, eu acho que mais importante até, não mais importante, mas assim, tão importante quanto a preocupação com as pessoas do entorno, porque às vezes o esconder para você poupar, acaba que a pessoa descobre de uma forma mais drástica e que piora uma situação. Ele aprende essa experiência e nos outros relacionamentos ele já conversa antes, tal. Então já tem uma certa assim, ele tem durante o livro um relacionamento aberto, então tipo, também com outra pessoa, né? Então esse relacionamento já está todo mundo que está nesse relacionamento ciente do que a outra parte faz, então eu acho que isso é o mais importante, o conversar não é uma relação. Você sabe que esse livro dá, vamos dizer, brincando, dá pano para manga, né? Por quê? Porque você pode fazer questionamentos sobre, porque ele é atual, é um assunto atual que está acontecendo hoje. De repente, fazer altas questões
sobre, até mesmo para as pessoas começarem a ler, leitores que lerem esse livro, vocês começarem a questionar o comportamento humano, e principalmente nessa particularidade. Eu acho que é muito importante, isso vai ajudar muitas vezes as pessoas a esclarecerem mesmo, né? O que você acha? Eu acho válido, porque assim, tem muitos dilemas pessoais, por exemplo, num encontro que ele está com esse namorado, digamos assim, né? Porque eu falo namorado entre aspas, porque é um vai e volta, né? Mas em um desses encontros ele está nesse dilema justamente, porque ele não está abertamente assumindo para os pais, né? Ele está vindo de uma situação hétero, digamos assim, de anos, e aí ele está voltando ali para aquele meio que ele meio que tinha deixado de lado. Ele fala, mas isso não te muda como você é, a sua essência é essa. Então, acho que vale muito esse diálogo, né? A sexualidade, a orientação, enfim, ela é uma parte de uma pessoa, ela não é uma definição, né? A gente não se fecha nisso, é uma parte de nós. Muito bem, mas esse restante, esse bate-papo, nós vamos continuar após os nossos comerciais. É um prazer muito grande tê-la aqui. Até já, pessoal! Voltando aos nossos comerciais, vamos continuar com esse bate-papo, esse assunto polêmico. Mas olha, como você estava falando, a gente tem várias experiências aí na vida, né? O que é mais triste é, por exemplo, as pessoas, às vezes, elas têm dúvidas do ser ou não ser, eis a questão, né? Porque nós, como já dizia Freud, nós temos mais de 18 personalidades dentro de nós, que é difícil conviver com tantas personalidades, né? Porém, ainda mais quando vem essa dúvida sexual, se eu sinto atração por um ou sinto atração por outra. Isso é uma questão de questionar mesmo, porque hoje em dia, na atualidade, as pessoas estão se descobrindo melhor, porque antigamente as coisas eram muito padronizadas, né? Você já nascia sabendo que você tinha que casar com uma mulher, que você tinha que ter filhos e trabalhar. Então você acabava num círculo vicioso, acompanhando o que seu pai e sua mãe faziam. Então você dava continuidade àquilo, porque aquilo já era uma regra. Eu tenho que crescer, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, embora você já deveria ter algumas emoções adversas, mas não, era padronizado, era uma coisa que conduzia. Mas quando as pessoas param e começam a estudar a história de Roma, a história da Grécia, e que começam a ver o contato que os soldados tinham, que na realidade eles se amavam, e eles só tinham as mulheres para fonte de fertilidade. Já naquela cultura antiga, antes de Cristo, a gente já via isso. Por quê? Parecia que era mais claro, era mais evidente sobre os sentimentos e as emoções. Eu não quero entrar nesse tema, mas foi imposto que o certo seria esse. Foi conduzido o ser humano. Então, muitos dos seres humanos, eles se fecharam, se anularam esse emocional. Agora você me fala assim, quantas coisas causou no sentimental de uma pessoa que se fechou? Quantos problemas, quantos traumas, não ser ele mesmo, expor o que ele sente? Quantas coisas foram pessoas, rapazes, mulheres mutilados? Porque veio alguém e implantou isso, não quero entrar nessa conversa, mas implantou que o certo seria isso. Mas se a gente entrar pela filosofia, a gente vai falar assim, o que é certo e o que é errado? Aristófanes já falava, vários outros poetas e filósofos falavam. Por quê? Porque assim, o que é certo para você é errado para mim, o que é errado para mim é certo para você. Porque as pessoas têm a mania de quererem julgar o que é certo e o que é errado para outra pessoa. Verdade. Tem que ter consciência, o que é certo para você é errado para mim, mas o que é errado para mim é certo para você. Isso falta consciência, falta as pessoas entenderem o espaço do outro e respeitar o espaço do outro, porque cada um tem um sentimento. Quer dizer, esse livro mais nada é do que um esclarecimento e dando um exemplo do que é o amor, do que é as coisas. Se as coisas fossem mais claras atualmente, não teria esse tipo de problema. As pessoas seriam mais esclarecidas,
Elas olhariam para dentro de si, descobririam o que realmente elas querem, o que realmente podem fazer. Mas a sociedade tolhe o direito de cada cidadão. E aí, nós não conseguimos muitas vezes comandar as nossas emoções. Você consegue a sua? Comandar suas emoções? Ah, é difícil. É muito difícil. Ainda mais quando você ama, quando você gosta, é um turbilhão de emoção que você vai, um momento, vai explodir essa emoção. Essa explosão vai vir à tona. E aí, como lidar com isso? Vai criar isso que criou nessa moça? A decepção dela? O trauma que pode ser um trauma para ela? Desse livro? O livro é muito esclarecedor. Ele tinha essa coisa, mas será que ele sabia realmente o que ele queria? Será que ele sabia realmente o que ele sentia? Ou ele estava em dúvida, estava em conflito com ele mesmo? O que você acha, como escritora, a mãe da criação? Não, eu acho que, assim, por mais que eu seja a mãe da obra, eu acho que ele tem uma interpretação muito individual. Né? Muitos vão dizer que não, ele sabia e não sei o quê, e outros vão falar não, ele estava num processo de autodescoberta. E eu sou mais nessa vertente da autodescoberta mesmo. Eu acho que todos nós passamos diariamente por esses processos. Seja uma descoberta, né, sexual, profissional, afetiva, de exercício físico, de hobbies, porque a gente acaba se perdendo em tantas atribuições, né, muitos até como personagem também, paternidade, maternidade. Então, todas as coisas acabam se misturando. A gente não pode resolver, infelizmente, em um bloquinho, não. Agora eu vou parar e resolver minha vida afetiva. E o resto vai parar e me esperar. Não. A gente não tem muito essa possibilidade. E ele esbarra muito nisso. Ele está ali, ele já está trabalhando, está vendo de estudar, enquanto isso acontece. Então, cada nuance romântica bem acompanhada de uma série de outras nuances pessoais e profissionais e de dilemas cotidianos também. Maravilha, porque é um livro que dá para você sentar com psicólogos e ficar analisando o comportamento das pessoas. Sim, tem muito repertório. Né? Tem muito repertório. Tem. Principalmente você questionar esse lado que é tão atual na sociedade hoje. Sim, e eu acho importante também que, no caso, por mais que ele comece relativamente com uma dúvida, ele se caracteriza ao decorrer da obra como um personagem, né, bissexual de fato. Ele não está em dúvida entre o feminino e o masculino, explorando para ver qual ele opta. Não, ele é uma mistura desses dois momentos. Conforme o momento, conforme as coisas acontece a identificação por um gênero ou por outro. Tá, e você acha que, como escritora, que deve ter muita psicologia nessa cabecinha aí maravilhosa, você acha que é possível viver com as duas coisas ao mesmo tempo? Depende. Depende de um relacionamento simultâneo, você fala, uma poligamia. Tá com um, tá lá. Depende. Eu acho que tudo é um acordo entre as partes. Aqui, por exemplo, temos exemplos que é possível e tem outros relacionamentos que não dão tão certo nessa vertente. Então, é muito o que as partes acordam. Eu acho que isso é o principal. Né? Se as partes acordarem, tá tudo certo. E se uma das partes não acordar? Aí temos um problema, né? Aí temos um problema aí vamos ter que rolar escolhas, prioridades, ver o que é mais prioritário para aquele seu momento, né? Eu acho que não existe o certo, tanto nessa vertente o certo e o errado, é mais o que faz mais sentido naquele momento com o conhecimento que você tem, né? Então é mais um pouco Você está aberta para dar palestra sobre esse livro? Seria possível? Na faculdade, para as pessoas começarem a refletir? Eu não sei se eu tenho esse know-how todo, mas se surgir a oportunidade, estou à disposição. Eu acho que seria bem interessante você usar o livro como um veículo, né, de fazer abordagens como essa, num assunto tão polêmico e tão atualizado de hoje. Ainda não especificamente sobre o livro, mas no final do mês eu vou ter uma oficina literária. Maravilha. Né, sobre diversidade literária, né, a sexualidade da diversidade literária. Eu acho que eu não quero nem de título. Maravilha. Mas quando que vai ser? Vai ser já. Eu tenho a agendinha aqui. Depois você passa para a gente sem problema. A agendinha certinha. Eu sei que é a última quinta-feira do mês no museu. Né, em junho? Em junho agora já. Né? Ela não vai ser específica do meu livro. Eu vou listar autores que me inspiraram e vou também dar uma dinâmica para o pessoal conhecer um pouco das obras nesse contexto, as variações, né? Aqui acaba se focando num personagem bi, mas vocês têm personagens trans, lésbicas, enfim, todos os gêneros, né?
Então, gêneros, orientações e afins. Então, essa minha oficina, ela vai tentar explanar um pouco mais sobre isso, mas de uma maneira mais contemporânea e mais dinâmica, não tanto teórica. Então, a minha ideia é, e também vai explorar um pouco a parte do erótica, né, dado meu repertório aí. Então, explorar um pouco essa vivência do processo de escrita. Maravilha. Agora me fala uma coisa assim, aonde que esse livro está à disposição para as pessoas que querem adquiri-lo? A versão online dele está na Amazon, tá? Ele está no meu Instagram, na Garcia, tem um linkzinho lá, o dele online. O físico, ele vai estar comigo no Festival do Camarão no mês que vem, né? Os livros físicos, eles estão mais comigo no momento, eu tenho minha tiragem, os eventos que eu vou, eu levo. Então, no Festival do Camarão, agora em julho, eu vou estar com o pessoal da Comissão de Literatura, a gente vai estar vários escritores aqui da cidade, e aí o livro vai estar ali comigo também. E como que é ser parte integrante da Comissão de Literatura? Eu acho que vem agregar, eu acho que a gente se agrega muito, a gente descobre um evento, uma inscrição de um concurso literário, passa para o outro, vários concursos literários, cursos que tipo, eu soube por intermédio de um dos colegas, a gente vai também, que nem vai ter o evento Pirão das Letras de Ubatuba esse mês, dia 12, 13 e 14. Você vai estar lá? Vou estar lá também. Eita! Então, um dos membros da comissão que me passou que ia ter o evento, me mandou o link, então a gente tem muito isso. Né? Eu sou a doida do curso, então tem um que é o doido do evento, então cada um tem essa particularidade e vai avisando os colegas quando acha alguma coisa diferente, a gente se une nos projetos, né? No domingo agora a gente vai ter piquenique literário lá no parque. Acho maravilhoso. Também do Juqueriquerê. Maravilhoso, criativo, fantástico. Sim, vai levar o pessoal que quiser levar livro para trocar, vai ser uma experiência bem imersiva, assim, acho bem interessante. Maravilha. Olha, você chegou aqui no programa falando que era tímida e que não conseguia falar nada, mas falou pra caramba e falou muito bem, parabéns. Você quer deixar uma mensagem pro nosso público? Ai, posso? Fala. Deixa eu pegar o meu bebê. Olha pra lá e fala Obrigada. com o seu bebê. Ó, esse aqui é a outra parte, justamente ele se compõe, né? O livro ele se compõe. Eu vou estar com o livro no Festival do Camarão, a gente vai ter piquenique literário, então vários eventos que a gente vai fomentar a literatura. Vamos ter oficinas literárias o mês inteiro, seguir o Instagram da Comissão de Literatura, que vai ter toda a programação, toda quarta-feira tem uma oficina, né? A minha acho que vai ser na quinta, mas as demais são quarta-feira. Então, é muito rico. A gente tem um vasto universo. E é isso. Se puder seguir nas redes sociais, seguir o Palmer, maravilhoso. Eu comecei a maratonar os vídeos, as entrevistas anteriores, então foi muito enriquecedor. Maravilha! Nós nos sentimos honrados de ter uma pessoa como você aqui no nosso canal, uma menina corajosa, destemida, escrevendo um livro polêmico, atual, maravilhoso. Parabéns, que você tenha muitas vitórias, muito sucesso na sua caminhada e que a sua literatura faça diferença na nossa sociedade, que eu tenho certeza que faz. Obrigada. Eu agradeço muito por você ter vindo. Satisfação, eu que agradeço. Obrigado. Gente, ficamos por aqui com o canal Palmer em Pauta. Maravilha de menina, que é uma escritora, está nascendo uma grandiosa escritora aí. Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o seu like e dá a sua sugestão. Obrigado, Sandra Fashion Hair, pela sua colaboração, pela sua amizade, pelo seu carinho. Obrigado, MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, nosso presidente Edibailson Cuba, nosso muito obrigado. Secretaria de Turismo de Caraguá, Secretaria da Educação de Caraguatatuba, nosso querido prefeito Matheus e toda a sua equipe da prefeitura, nosso muito obrigado. Gente, eu já ia me esquecendo de falar, a VP Produções faz gravações maravilhosas. Se você quer uma equipe de excelência para gravar o seu casamento, sua festa, seu aniversário, entre em contato abaixo, AVP Produções. É isso aí. AVP Produções, caminhando juntamente com quem? Com Palmer em Pauta. Até o nosso próximo Talk Show.